Ação! Oi, turminha, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para trazer uma temática trabalhada com a gente nessa semana. Professor, eu tenho ouvido muito falar sobre questão de geopolítica. O que é geopolítica, professor? Gente, geopolítica nada mais é do que as relações de poder que ocorrem entre os estados, entre os países no mundo, tá certo? E além dessas relações de poder que são estabelecidas pelos chefes de estados de cada nação, de cada país, nós temos também as estratégias geopolíticas de poder, que são as ações que esses estados adotam para poder exercer mais influência sobre determinada área. Tá bom? Então, a geopolítica nada mais é do que as relações de poder que ocorrem entre os estados e as estratégias que esses estados adotam para se fortalecerem, para ampliarem a sua área de influência no globo, isso em escala local, em escala regional ou em escala mesmo global, como eu falei, tá bom? Aí olha só, essas relações que ocorrem entre as nações, elas acabam gerando outras categorias ou outros termos de análise, que é o que eu quero também trabalhar com vocês hoje, relembrar com vocês, tendo em vista que essa é a temática da nossa semana. Olha aqui, acompanha aqui comigo. Povo. Gente, o que eu chamo de povo? Professor, povo, qual a definição melhor para povo? Gente, povo nada mais é do que um conjunto de pessoas que habitam uma determinada área, um determinado território e que se identifica por sua língua, por suas práticas, por seus costumes. Isso eu chamo de um povo, um conjunto de pessoas que têm hábitos comuns, que vivem em uma determinada comunidade. Tá? O que eu chamo de cultura? Já que a gente falou de povo, é interessante também definir cultura. Cultura é um conjunto de quê? De costumes, de conhecimentos, tradições que podem ser passados de geração para geração. É o que a gente chama de cultura. Então, um povo que tem uma cultura. E, olha só o detalhe aqui comigo, ó. E habita um território, esse povo, ele pode ser considerado, e se, obviamente, esse conjunto estiver fechadinho e nele existir uma administração, eu posso chamar esse conjunto de um Estado-nação. Opa, falei um outro termo diferente, né? Nação, tá? Nação. O que eu chamo de Estado-nação? Gente, nação tem a ver com o quê? Tem a ver com as origens, né? Com os costumes, com a língua falada, com o idioma que identifica um determinado povo. Aí eu chamo de nação, né? São os aspectos étnicos que caracterizam esse povo. Tá? Pode existir dentro de um mesmo estado mais de uma nação, é possível existir. Tá certo? Em alguns casos, as nações, que às vezes habitam alguns estados, estão dentro de alguns estados, elas muitas vezes exigem uma autonomia, uma independência, a constituição de um estado próprio, tá bom? E aí, gente, ó, nesse conjunto a gente vai ter o quê? A gente vai ter a definição de Estado-nação. E aí, olha só, dentro do conceito de Estado-nação, a gente vai trabalhar alguns termos também que às vezes confundem a gente. Por exemplo, país. O que eu chamo de país? País, turma, nada mais é do que um conjunto, um conceito mais genérico, onde vai envolver os aspectos naturais, os aspectos físicos, somados também aos aspectos da limitação de fronteiras desse determinado espaço, que eu chamo de país, ou seja, é um aspecto mais abrangente. E o que eu chamo de governo? Gente, o que eu vou chamar de governo? O governo vai ser uma das instituições que formam o Estado, sim, porque o Estado nada mais é do que um conjunto de instituições públicas que administram um determinado território, tá bom? Então, assim como existe, por exemplo, dentro do Estado instituições como a escola, como os hospitais, como as delegacias, existe também a instituição chamada de governo. O governo é uma espécie de instituição pública política, tá bom? Então, trocam-se em uma democracia, trocam-se os governos, mas o Estado permanece. Por isso que temos eleições, que é para modificar o aspecto político de governança, porque o governo é uma instituição política, tá bom, gente?
ok? Aí, olha só, vamos agora para alguns aspectos importantes que a gente também não pode deixar de citar. Por exemplo, quando a gente fala de nação, né, eu agora há pouco mencionei para vocês que pode existir mais de uma nação em um mesmo território. Muitas vezes, algumas dessas nações, elas podem se encaixar no conceito de minorias, né, são chamadas minorias étnicas. E o que são as minorias étnicas? Embora esse termo tenha a ver um pouco com o aspecto numeral, né, quantitativo, mas a sua definição, tá bom, não está associada meramente a um aspecto quantitativo. Eu vou chamar de minoria, gente, todo grupo, certo, étnico dentro de um determinado território que esteja em situação de desvantagem em relação aos demais. Isso é muito comum encontrar, por exemplo, quando se refere a questões étnico-raciais, por exemplo, os negros dentro de um país, as mulheres dentro de um país, muitas vezes estão em condições de desigualdade, de desvantagens em relação a homens, os grupos de transgêneros também muitas vezes estão em situação de desvantagem em relação aos outros grupos. Então esses grupos, eles são chamados de minorias e por isso eles de forma organizada buscam dentro de suas realidades leis que possam também favorecer e minimizar essas desigualdades internas que muitas vezes, em muitos casos, pela própria Constituição de cada país, asseguram uma igualdade. Tá bom? Então é importante também a gente falar dessas realidades. Eu quero citar como exemplo também de um estado, por exemplo, multinacional, né, multiétnico também, por exemplo, a Espanha. Tá? O que a gente tem na Espanha? A gente tem pelo menos 4 grupos, 4 povos distintos, 4 etnias distintas. Por exemplo, o próprio povo espanhol, temos o povo basco, temos o povo navarro e temos o povo catalão. Ou seja, temos dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo território, pensamentos diferentes. E muitos deles lutam, inclusive, pela sua independência. Na própria Catalunha, por exemplo, foi feito um referendo em 2017, pleiteando o quê? Objetivando o quê? Objetivando justamente uma separação do governo espanhol. É claro que a Espanha se recusa a aceitar essa independência catalã, porque ela alega que vai perder muito com isso, principalmente do ponto de vista econômico. Tá certo, gente? Então vamos ficar por aqui. A nossa dica de hoje é essa. Até mais!